Olá, como eu havia prometido no último vídeo nesse canal, eu estaria trazendo assuntos que considero relevantes não só para nós brasileiros, mas também para o mundo, como é o caso do assunto de hoje. O assunto de hoje fala sobre direitos humanos. Desculpe se houver algum erro de gravação, já que eu não tenho tanto costume de estar em frente às câmeras, sempre atrás, né? Já que, além de outras coisas, tenho como profissão principal fotografia. Isso há mais de 20 anos. Mas, enfim, o assunto que eu quero trazer hoje é sobre direitos humanos. E tudo começa, e as ideias começam a realmente frutificar a partir de 1859, na Batalha de Solferino, em que a Itália defendia a sua independência. Nesse ano de 1859, visita a Itália um suíço chamado Henri Dunant, da cidade de Genebra, e ele estava ali a negócio, já que era um empresário de sucesso à época. E quando ele se depara com essa batalha, ele, em vez de apenas se colocar como neutro, apenas se agir com indiferença naquele momento, ele faz o contrário. Ele vai para o fronte e não guerrear, e não aumentar o número de mortes. Ele vai para ali colaborar com os soldados feridos, com os civis feridos, e aquilo lhe toca muito. Ele se junta com algumas pessoas ali da região, crianças inclusive, mulheres, e passa a tratar e cuidar dos feridos de guerra, daquela guerra violenta. Todo aquele contraste, toda aquela violência deixa ele absolutamente constrangido, transtornado, e quando ele então volta para Genebra, quando aquela guerra acaba, ele escreve um livro sobre a Batalha de Solferino. E não só isso, ele junta alguns empresários, alguns industriais da época, da cidade de Genebra, na Suíça, e faz uma reunião de onde sai ali a ideia da Cruz Vermelha, ou seja, a Cruz Vermelha é ali fundada em 1863. Um ano depois, em 1864, Henri Dunant, junto com a colaboração de várias outras pessoas e países, ele se reúne e faz o primeiro Tratado de Genebra, que visava, sobretudo, preservar os direitos humanos, preservar a vida, a dignidade humana, mesmo numa guerra em que a maioria das pessoas imagina que não há qualquer direito, qualquer limite ou qualquer, digamos, preceito de preservação da vida e da dignidade humana. Mas não para por aí. Em seguida, o Tratado de Genebra tem outras convenções que vão evoluindo na ampliação dos direitos e da proteção não só aos soldados, ou não só aos civis, sobretudo, mas também aos soldados feridos, presos, evitando, por exemplo, que soldados sob o domínio de outro exército, do exército inimigo, pudesse sofrer, por exemplo, estupro, violência, tortura, já que os direitos humanos ele tem a tortura como um direito absoluto, inclusive em nossa própria Constituição. Outros tratados foram feitos. Nós tivemos até hoje quatro tratados, além de vários protocolos que foram feitos. A segunda tratado ocorreu em 1906, o terceiro ocorreu em 1929 e o terceiro, ou quarto, aliás, ocorreu em 1949, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava aterrorizado com duas guerras mundiais que trouxe grandes perdas humanas e gerou uma catástrofe, sobretudo na Europa, onde foi o palco mais decisório e mais cruel de toda
essas duas guerras, né? Então, o Tratado de Genebra ele serviu para evitar que mais tortura e que mais morte, que métodos violentos, desumanos de guerra fossem usadas nessas guerras que nós tivemos aí no mundo. É importante lembrar que toda essa evolução se deu com a participação de grande parte dos países do mundo. Nos dias de hoje, por exemplo, o Tratado de Genebra, ele tem hoje cerca de 196 países. Quase todos os países do mundo participam do Tratado de Genebra, que visa, sobretudo, preservar a vida, garantir o direito mínimo ao exercício da dignidade humana. Para o Brasil, o Tratado de Genebra tem grande importância, tanto que a Constituição de 1988 dá o status de lei constitucional a todos aqueles acordos que o Brasil aceitar, que o Brasil for signatário, passa a ter aqui no Brasil, então, força de lei constitucional, evidentemente, depois de aprovada pelo Congresso. E, como se sabe, uma lei constitucional precisa de 3/5, ou seja, 60% de aprovação, tanto do Senado quanto da Câmara Legislativa em nosso país. No artigo 1º, por exemplo, da Constituição brasileira, diz que um dos fundamentos, uma das essências do Estado brasileiro é a proteção, é a salvaguarda da dignidade humana como algo primordial e fundamental ao nosso país. Isso coloca, por exemplo, assim por baixo, faz cair por terra aquelas versões que a gente vê na internet de pessoas sem qualquer tipo de responsabilidade ou conhecimento sobre dignidade humana ou sem cuidado, digamos assim, sem paixão pela vida. Então, é importante que cada brasileiro entenda que o nosso país, um dos fundamentos, uma das razões do Estado brasileiro é a preservação da vida e, sobretudo, da dignidade humana, que vem, inclusive, como um direito absoluto, o único direito absoluto, por sinal, na nossa Constituição, já que a própria pena de morte ela é prevista em casos de guerra, em alguns casos, digamos assim, alguns casos de guerra. Então, a dignidade humana, em situação alguma, ela se aceita violar essa dignidade humana. É o caso da tortura, que muitos aceitam com certa naturalidade e alguns até aplaudem isso, como nós temos visto aí até dirigentes nesse país aqui, dirigentes públicos desse país, defender a tortura como instrumento de Estado a se combater inimigos, a se combater opositores. Não fica só no artigo 1º a questão da dignidade humana, a questão dos direitos humanos. A gente vai ver que no artigo 3º e no artigo 5º, tudo aquilo que é dito ali tem como um fundo, tem como, digamos, interesse maior exatamente preservar a dignidade humana, preservar a vida, preservar a paz social, preservar o não conflito, fazer com que o Brasil, inclusive também aí no início da nossa Constituição, no artigo 4º, a nossa Constituição já diz que uma das prerrogativas, dos fundamentos, da essência do propósito do Estado brasileiro é a não invasão de outros países, é o respeito à autodeterminação dos povos. Enfim, o Brasil é um país que se fundamenta na democracia, no direito de ir e vir, se fundamenta no Estado de Direito, iniciado lá, digamos, não propriamente iniciado, mas o marco ali mais marcante da sua história do Estado de Direito se dá com a Revolução Francesa em 1789. Então, o Estado brasileiro, os direitos humanos, é o fundamento, é a essência do Estado brasileiro. Portanto, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de toda uma história em torno disso. Nós estamos falando de uma história que vem de muitos anos e que ocorreu em função do sentimento humano, em função digamos, da preocupação
da dor que causa o sofrimento, que causa a tortura, mesmo e principalmente nos momentos de guerra. Portanto, jamais deve um brasileiro ou qualquer ser humano dotado de compaixão e empatia pelo outro, jamais poderá dizer que direitos humanos é algo simples ou é algo banal. Ao contrário, direitos humanos ele é um processo. Direitos humanos sinaliza a evolução civilizatória da raça humana sobre a Terra. E é preciso que cada um de nós conhecemos, preservemos e incentivemos que isso seja cada dia mais praticada em nosso meio, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. Ok? Valeu e até o próximo vídeo com mais um assunto que vai tirar você do estado natural, vai movimentar sua mente e fazer você pensar em torno do mundo em que nós vivemos. Ok? Obrigado e até mais.